Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. É um tempo difícil de afastamento, mas com o tempo tudo isso vai passar e todos nós estaremos aqui na casa de Deus, em comunhão, nos abraçando, e que Deus seja louvado por isso. E além das ondas
Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, pois minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos aqueles que nos ouvem nesta noite. É com alegria que aqui estamos para trazer uma palavra de Deus ao seu coração e espero que vocês, meus irmãos, sejam edificados com esta palavra. Eu sou o pastor Lauro Mandira, pastor aqui na Segunda Igreja Batista de Jacupiranga, juntamente com o pastor Daniel Cipriano. E coube a mim hoje o prazer de trazer esta palavra ao seu coração. E meditando na palavra de Deus, eu gostaria que você acompanhasse a leitura que vou fazer nesse momento no Evangelho de João, no capítulo 11. E nós queremos ler alguns versículos deste capítulo. Primeiramente, os versículos 25 até o 27, que diz assim: Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Respondeu-lhe Marta: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Versículos 37 em diante diz assim: Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia também ter evitado que este homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: Tirai a pedra.
Então Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu com os pés e as mãos atados, com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus lhes disse: Deixai-o, ou desatai-o e deixai-o ir. Nós queremos orar antes de continuar com esta palavra. Senhor nosso Deus, te damos graças, ó Pai, por mais um dia que o Senhor acrescenta às nossas vidas, pela alegria, ó Deus, de podermos estar aqui participando deste culto e partilhando, Deus, a Tua palavra. Te damos graças, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados, porque Tua misericórdia é grande, diz a Tua palavra, ela não tem fim. Te damos graças pela salvação, pela vida eterna que nos concedeu, por meio do sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário. E agora, Deus, como filhos Teus, nós podemos nos reunir para Te cultuar, para Te louvar, para exaltar o Teu santo nome. Deus amado, nós pedimos que através da Tua palavra, o Senhor fale ao coração de todos aqueles que nos ouvem nesta hora e que através disso o Senhor seja glorificado no coração e na vida de cada um. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Certamente você já ouviu muitas vezes mensagens neste texto. Eu mesmo já ouvi várias mensagens pregadas por vários pastores, amigos, nesse texto. Eu creio que já não há muito tempo atrás, o pastor Daniel pregou uma mensagem nesse texto também. Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês é aquilo que eu senti no meu coração ao ler esta passagem e perceber que alguns fatos aqui podiam ser realçados e explicados. E por isso eu li novamente essa passagem e trouxe para compartilhar com os irmãos. E coloquei como tema: as coisas que os homens não entendem, ou coisas que os homens não entendem. Mesmo nós, os cristãos, os crentes, que temos uma comunhão firme com Jesus todos os dias, há certas coisas que nós aceitamos pela fé, mas não conseguimos compreender por causa da nossa mente limitada. E no meu pensamento a vida é assim. Há certas coisas que você compreende através da sua razão. Então é mais fácil você crer. Mas há certas coisas que a sua razão não alcança. Então torna-se mais difícil ao crer. Por isso a fé, ela transcende a razão, transcende o pensamento, transcende a mente. Ela vai muito mais além. E a Bíblia nos diz que o justo vive pela fé. Então nem tudo que você lê você vai entender. Mas você vai aceitar no seu coração, porque é a palavra de Deus revelada a nós. E esse texto que nós lemos nos traz alguns pensamentos difíceis de entender, mas fáceis de aceitar em nosso coração, porque é palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que nós lemos fala de um episódio que Jesus recebeu uma mensagem, um recado de Maria e Marta, irmãs de Lázaro, que o seu irmão estava muito doente. E pedindo para que Jesus então fosse lá para vê-lo. Lázaro, Maria e Marta eram amigos de Jesus. Eles viviam na cidade de Betânia, que não ficava muito longe de Jerusalém, eu creio que não chegava nem a 3 quilômetros longe de Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus veio para a festa da dedicação em Jerusalém, no capítulo anterior. E quando ali ele esteve, ele foi perseguido por alguns religiosos, por aquilo que Jesus falava, realizava. E ele então teve que fugir. Diz a Bíblia que ele passou para o outro lado do Jordão e não sabemos onde Jesus estava.
do outro lado do Jordão. Mas a verdade é que quando Maria e Marta mandaram o recado a Jesus, dizendo que Lázaro estava muito doente, Jesus não veio imediatamente. E o texto nos diz, lá no versículo 3 deste mesmo capítulo, que então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. E ali ainda ele ficou mais 2 dias sem atender aquele pedido. E depois então Jesus decidiu atender o pedido de Maria e Marta e veio para ver o seu amigo Lázaro. Era um grande amigo de Jesus. Ele se hospedava na sua casa cada vez que passava por Betânia. E quando chegou a Betânia, diz a Bíblia que Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Versículo 17 vai dizer isso. Eu quero ler para vocês aqui. Diz assim: chegado, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado já havia 4 dias, no verso 17. Então, 2 dias ele demorou para responder o convite de Maria e Marta e voltar, e certamente mais 2 dias para chegar até onde Lázaro estava, em Betânia. Não sei onde Jesus estava, se era muito distante ou não, mas a verdade é que ele demorou 2 dias para responder e 2 dias para chegar. Porque quando ele chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Ou também, talvez, o tempo que levou de aqueles amigos de Maria e Marta irem levar o recado a Jesus, onde ele estava. Talvez demoraram algum tempo, 1 dia para ir e voltar, e mais 1 dia para Jesus também chegar até onde eles estavam. Quem sabe esta seja a explicação mais correta. Mas a grande pergunta que se levanta nesse texto é por que Jesus não atendeu Maria e Marta e Lázaro, seu amigo que estava doente, imediatamente. Porque quando alguém está doente na nossa família, está muito mal, nós tomamos algumas providências imediatas, né? A primeira delas é correr para o médico. E naquele tempo chamaram o médico talvez em sua casa. E depois avisar os amigos, avisar os parentes, para que orem, para que peçam a Deus. E quando as coisas se agravam, nós ficamos às vezes até meio desesperados, porque é uma pessoa que nós amamos, que está sofrendo. No entanto, Jesus parece que no texto não deu muita atenção àquele pedido, e se pergunta por que Jesus não foi imediatamente. E ele mesmo responde no texto, lá no versículo que nós já acabamos de ler, o porquê ele não atendeu imediatamente. Primeiramente, nós queremos dizer que o primeiro motivo de por que Jesus não atendeu imediatamente é porque ele diz no versículo 4 que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então, este foi o primeiro caso de que Jesus não atendeu. A doença de Lázaro era para a glória de Deus. E segundo, porque mesmo antes de as pessoas chegarem lá levando o recado, Jesus já sabia do que tinha acontecido. Mateus capítulo 6, versículo 8, nós lemos nesse texto que diz: não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece do que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Então Jesus já sabia que alguém estava vindo para trazer esse recado a ele, e já tinha resposta para dar imediatamente. E segundo, porque Jesus tinha um propósito em tudo aquilo. Olhe que Jesus é Deus, Ele é onisciente, Ele tem o conhecimento de tudo que se passa. Talvez é difícil você compreender isso, né? Mas Jesus tem o conhecimento de tudo. É onisciente, Ele sabe de todas as coisas e também Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Em espírito, Jesus já estava com Lázaro ali. Mas em corpo, ele demorou 2 dias ou 4 dias para chegar até Lázaro. Mas diz o texto que aquela doença era para a glória de Deus. Coisas que nós não entendemos, né, irmãos? Pelo fato que quando você está sofrendo, você quer uma solução imediata, você quer a cura, você quer
se alegrar com o seu querido que está morrendo, está muito mal. E certamente Maria, Marta, os amigos de Lázaro sofreram muito nesses dias. Choraram. Pois até Jesus sofreu e chorou. E tiveram que passar por esta tristeza tão grande no seu coração, nessa luta tão grande. E Jesus não chegava. Esperava, não chegava. Só 4 dias depois, Jesus aparece. E ele disse que havia um propósito em tudo isso. Então, eu fico pensando o seguinte, meus irmãos. Muitas vezes os nossos sofrimentos têm um propósito para Deus. Deus quer ensinar-nos alguma coisa. Nós temos que crer nisso e confiar nele, porque ele sabe de todas as coisas. Então, Jesus tinha um propósito. Quando você estiver sofrendo, quando você orar e Jesus não responder, ou Deus não responder a sua oração, você pode crer que Deus tem um propósito em tudo isso. Talvez o propósito de Deus seja ensinar a nós ou a você alguma lição, ou o propósito de Deus é ensinar aos outros alguma lição. Então, aqui nesse texto, nós levantamos uma segunda pergunta. Além dele não atender imediatamente, havia algumas coisas que ele tinha que mostrar àqueles que estavam ouvindo a sua palavra. E a segunda pergunta é que os homens não tinham o controle de todas as coisas. Os homens não tinham o controle da sua própria vida. E ali diz que havia uma multidão de judeus religiosos, aqueles que queriam matar Jesus. Alguns vieram porque eram amigos de Lázaro, outros vieram para ver o que Jesus ia fazer. E estavam ali. E Jesus então quis mostrar a eles que eles tinham controle de algumas coisas, mas não tinham controle de todas as coisas. Por isso, quando Jesus viu Lázaro ali, sepultado já há 4 dias, mandou que as pessoas ali fossem, alguns homens, e removessem a pedra, porque havia um túmulo. E esse túmulo era uma caverna, onde os corpos eram colocados. Não é como o cemitério de hoje, né? Os cemitérios de hoje. Eram túmulos em cavernas, onde se colocava uma grande pedra para não serem roubados os corpos, ou não serem tirados alguns pertences daquelas pessoas. Então aquelas pedras eram tão pesadas que um homem só não conseguia remover. E então eles foram ali e removeram a pedra. O que Jesus ensina com isto? É que há certas coisas que você pode fazer, que nós podemos fazer. Remover a pedra é um trabalho que qualquer um podia fazer. Então bastou alguns homens irem lá e mexerem com aquela pedra e tirarem e abrirem aquele túmulo para que as pessoas pudessem ver o corpo de Lázaro ali dentro. Mas havia uma coisa que eles não podiam fazer. Era mandar que Lázaro saísse do túmulo andando. Isto, só Jesus tinha o poder para realizar. Então Jesus chega à porta daquele túmulo, fala com seu amigo Lázaro, saia para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu, com o rosto, com os olhos atados, com a faixa, e Jesus mandou que desatasse aquelas faixas, ou aquela faixa, e Lázaro então pôde contemplar logo em sua frente o seu grande amigo Jesus. Tudo eles podiam fazer, menos dar vida a Lázaro. Esse era o propósito de Jesus. É um dos propósitos de Jesus. Mostrar para aquelas pessoas que ali estavam, religiosas e amigos de Lázaro, que há certas coisas que só Deus pode fazer. Só um milagre, e o milagre de Deus é um milagre completo. Lázaro saiu para fora, andando, glorificando a Deus, porque fora ressuscitado 4 dias depois. Diz a história que havia uma crendice naquele tempo, de que quando uma pessoa morria, a alma dessa pessoa ficava 3 dias em volta dele, esperando uma oportunidade de voltar ao corpo. Apenas uma crendice. Mas também há uma possibilidade de que a pessoa, depois que morra, às vezes ela possa ressuscitar. Há um tipo de enfermidade que acontece isso, né? E quando a pessoa morre, depois até 24 horas, ela pode ressuscitar. Parece que o nome da morte, da doença, é catalepsia. Nós tivemos uma experiência lá em Paranaguá de um caso como este.
de uma moça que faleceu, arrumamos o templo, preparamos todas as coisas para o funeral dela. 12 horas depois ela voltou a viver. E o médico declarou vida novamente nela. Já tinha declarado a morte, agora declarou a vida. E isso aconteceram algumas vezes. 2 vezes, pelo menos, ela ressuscitou. Mas no terceiro dia, se esperava 24 horas, porque ela sofria dessa enfermidade. E depois de 24 horas que ela não ressuscitou, então ela foi declarada morta e foi sepultada. Então havia casos como este. Não somente a crendice de 3 dias, mas o fato de a pessoa poder ressuscitar dentro de 24 horas. Jesus deu não somente 24 horas, nem 3 dias, mas 4 dias. Isso quer dizer que não existe medicina no mundo que possa explicar. E não existe mente humana que possa explicar um fato disso. Daí, então, o grande milagre de Jesus. Ressuscitou Lázaro. Lázaro, sai para fora. Homens, há coisas que vocês podem fazer. E há outras que só Deus pode realizar. Eu queria aproveitar esta oportunidade para dizer que talvez na sua vida existem coisas que você pode fazer. Mas existem outras que você não pode realizar. Só um milagre de Deus. Talvez você esteja lutando com pessoas ou conheça alguém que esteja lidando com um vício na sua vida, que durante anos e anos e anos tem pedido a Deus, tem lutado, tem conseguido vencer por alguns dias, voltado e de novo caído. Eu fico pensando a certas coisas, meus irmãos, que nós não conseguimos, a não ser que Deus realize um grande milagre. Vocês podem lembrar até de certos fatos na vida que só com o milagre de Deus. Aquele homem endemoniado que nós encontramos, que os discípulos estavam discutindo, debatendo, e ele está endemoniado, mas também sofria de uma doença que dava convulsões, e ele caiu no chão. Chamaram os discípulos de Jesus para orar, e eles oraram, e não conseguiram expulsar aquele demônio, nem curar aquele homem. E Jesus chega e manda que os demônios saiam da sua vida e ressuscita aquele homem. E depois ele vira para os seus discípulos e eles perguntaram, mas por que nós não podemos fazer isso, Senhor? E Jesus disse, esta casta de demônios não se expulsa, senão com muito jejum e oração. A vida dos discípulos não estavam tão bem consagradas, numa comunhão tão íntima com Deus, para poder realizar um trabalho tão profundo como este. Há certas coisas que só Jesus pode fazer. Então entregue nas mãos de Jesus quando você já tem buscado tantos recursos e não tem conseguido. Jesus pode realizar, como aconteceu na vida de Lázaro naquele dia. Havia certamente muitos médicos ali que estavam vendo e esperando ver o que acontecia com a vida de Lázaro. Mas aquele fato, meus irmãos, pertencia ao reino de Deus. Jesus queria ser glorificado por isso e mostrar que certas coisas só Ele pode realizar. Uma das coisas que só Jesus pode realizar é o perdão dos seus pecados, que você tem cometido contra Deus. Você não pode perdoar você mesmo. Nenhuma outra pessoa pode lhe perdoar no nível espiritual. Eu posso perdoar alguém que me ofende, mas quando uma pessoa me ofende, também ofende a Deus. Então, o perdão de Deus só pode ser dado por Ele. Por isso que os nossos pecados ofenderam a Deus. E só Deus pode perdoar. E só Deus pode dar a salvação. Só Deus pode dar a libertação. Então, busquemos a Ele, entreguemos a Ele, ou peçamos a Ele que faça aquilo que os homens não podem fazer. Uma segunda questão que nós levantamos aqui, além dos homens não terem controle de todas as coisas, nós perguntamos que há certas coisas ocultas que nós não podemos entender, mas aceitamos, não é verdade? E ali havia, lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que obedeçamos a todas as palavras desta lei. Então, há certas coisas ocultas e encobertas que não pertencem a nós. E nós não podemos entender nem revelar, porque pertence a Deus. Aquilo que Deus revelou é para nós. Entendemos, compreendemos e aceitarmos nós e nossos filhos.
Mas as coisas encobertas pertencem a Deus. Há muitas coisas que a gente não entende, porque não faz parte do nível da nossa compreensão. Nós jamais vamos poder entender, mas aceitamos, cremos que Deus é capaz. Então nós ficamos perguntando algumas coisas que aconteceram ali, que eu gostaria de fazer uma pergunta a mim mesmo e talvez você tenha feito. Por que que Lázaro, depois de 4 dias, morto, sepultado, a sua irmã declara que ele já cheirava mal, e ele saiu para fora e não estava cheirando mal? Uma outra pergunta: se Lázaro havia morrido, nós cremos que após a sua morte ou a nossa morte, aqueles que creem em Deus imediatamente vão para o paraíso do Pai e vão estar com o Senhor. E nós costumamos dizer que aqueles que morrem, já não está mais aqui, ele já está com o Pai. Mas Lázaro estava ali no túmulo, coisa que nós não entendemos, né? Assim como Jesus morreu, passou 3 dias na sepultura. E ao final, no 3º dia, no domingo de manhã, ele ressuscitou. E quando Maria foi falar com ele, ele disse: não me toques, que ainda não fui ao Pai. Como que essas coisas podem acontecer? Então aí Jesus é glorificado. Há certas coisas que estão no controle de Deus, não no nosso controle. Jesus não permitiu, ele estava ali presente com Lázaro, que ele fosse ainda ao Pai, mas fique aqui. Eu vou te ressuscitar no 3º, no 4º dia. E eu vou ser glorificado através desse grande episódio. E diz a Bíblia que Lázaro, naquele dia, quando saiu para fora, muitas pessoas creram em Jesus. E ele volta-se para o Pai e agradece a Deus, dizendo: Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas agora eu te pedi dessa forma, para que essas pessoas ouçam e glorifiquem a Ti e a mim, que fez este homem ressuscitar. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Então havia um propósito na morte de Lázaro. E também por que seu corpo não estava cheirando mal? Por que ele não tinha subido ao Pai? Porque assim Jesus quis. E assim acontece. E homem nenhum pode fazer essas coisas que Jesus faz. Os milagres de Jesus são sempre completos. Ele não ressuscita um morto que saia cheirando mal, não. Ele sai ali perfeitamente bom. Ele não cura um aleijado, um coxo, como diz na Bíblia, para sair ainda mancando, para que daqui a alguns dias ele possa estar andando bem, não. Ele sai perfeito, ele levanta-se. Ele não cura um leproso para sair ainda com algumas feridas no seu corpo, não. Ele cura completamente. O milagre de Jesus é perfeito, é instantâneo, porque o poder emana dele e do seu poder. Portanto, meus irmãos, há certas coisas que nós compreendemos, mas aceitamos o que Jesus diz. E a última coisa, naquele tempo muitos precisavam ver milagres para crer. Foi o caso de Tomé. Se eu não vir os sinais dos cravos, não colocar minha mão ali, eu não creio. Então Jesus estava começando o seu ministério e algumas coisas tinham que ser visíveis para que os homens crescem que ele era o Messias. Porque muitos não creram. Mas aqueles que viram e creram em Jesus, entenderam que era o Messias que Deus havia mandado ao mundo conforme a sua promessa. Então, no início do ministério de Jesus, no seu ministério terreno, ele realizou muitas coisas para que aqueles que tinham fé crescem, que realmente ele era o Filho de Deus. Hoje, meus irmãos, já está tudo revelado a nós, tudo já foi mostrado. Nós não precisamos que Jesus faça qualquer show diante de nós para crermos nele. Eu creio em Jesus, independentemente daquilo que ele pode fazer à minha vista. Porque o maior milagre na minha vida, Jesus operou, que foi a minha salvação. Eu fui salvo pela graça de Jesus. Meus pecados foram perdoados pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ninguém pode fazer isso, somente Jesus. Então, por isso eu creio, eu aceito como Messias, como meu Salvador e como meu Senhor. E o Senhor não precisa fazer mais nada para que eu creia nele, porque a fé já está enraizada no meu coração por tudo aquilo que ele já fez por mim e também por tudo aquilo que ele já fez na sua vida, na vida daquele que nos ouve nesta hora. Eu quero concluir essa palavra levantando algumas coisas mais. Como vai a sua fé? A sua fé transcende a inteligência? Ou você ainda traz dúvidas no seu coração
e não crê no poder de Deus. Que a sua fé, meus irmãos e meus amigos, possa transcender aquilo que você não compreende, você não vê, mas você sabe que Jesus já deu a sua vida, já morreu por você e já fez tão grande milagre na sua vida que é inexplicável aos olhos dos homens. Que a sua fé seja suficiente. Não fique no mundo da razão. Não fique apenas perguntando por que isso, por que aquilo. Porque certamente muitas coisas você não vai compreender. Mas Jesus fez e faz e tem todo o poder nas suas mãos, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. Você acredita que quando Jesus não te responde imediatamente, é porque há um propósito em tudo isto? Certamente muitas orações você já fez e Jesus não te respondeu. O Pai não te respondeu. E você talvez se pergunte, mas por quê? Por quê? Jesus quer ser glorificado nisso. Então existe talvez duas razões. Primeira, porque você não orou com fé. Mas se você orou com fé e Jesus não responde, é porque Ele tem um propósito em tudo isto. E é interessante que até no sofrimento nosso, Jesus tem um propósito. Às vezes nós passamos por sofrimento, por lutas. Mas quando chegamos lá no final e temos a vitória, nós glorificamos a Deus. Que bom que passamos por tudo isto. Para que os nossos olhos fossem abertos, nós pudéssemos ver que só Jesus podia fazer aquilo na minha vida. Então, quando você não for respondido, acredite, sempre há um propósito que Deus tem para realizar através do seu sofrimento e da sua luta. Uma outra coisa que eu quero levantar. Você crê que o perdão dos seus pecados é o maior milagre que Jesus operou na sua vida? Quantos pecados já foram perdoados e quantos ainda estão sendo perdoados? A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quantas vezes Deus já perdoou, limpou o seu coração com o perdão, com o sangue de Jesus que já foi derramado na cruz do Calvário. Você acredita nisso? Que este foi o maior milagre na sua vida? O seu perdão, a sua salvação? Que além disso, meus irmãos, como diz o apóstolo Paulo, viver ou morrer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu já estou nas mãos de Jesus. O maior milagre já foi operado na minha vida. Se eu vier a falecer, se eu vier a sofrer, se alguma coisa acontecer comigo, com a minha família, não faz mal, eu creio que acima de todas as coisas existe um propósito de Deus para a minha vida, porque eu já estou salvo. E eu queria terminar dizendo, mantenha a sua fé firme em Jesus. Tudo que está acontecendo no mundo hoje, sempre existe um propósito. Se o mundo olhar para Deus e se crer no seu poder, no poder de operar grandes milagres, tudo pode acontecer. E se não acontecer, é porque Deus está querendo nos ensinar uma lição preciosa. Que o seu coração esteja voltado para o Senhor. Que a sua fé seja maior do que a sua razão, do que a sua compreensão. E que a graça do nosso Pai possa tranquilizar a sua vida, o seu lar, a sua família. E aquilo que você não tem podido realizar através da oração e da fé, deixe nas mãos de Jesus. Ele pode fazer. O que você puder fazer, faça. Mas aquilo que você não puder fazer, creia que só Jesus pode realizar. E Ele faz, quando existe atrás de tudo isto, um propósito muito importante para o reino de Deus e também para nós. Que Deus, portanto, assim, nos abençoe e guarde. Amém. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir.
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, usas poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, Deus Todo-Poderoso, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu quero desejar a todos uma semana abençoada e feliz.
caminhando com o Senhor. Nós queremos orar nesse momento para encerrar o nosso culto. Senhor, nosso Deus e querido Pai, mais uma vez te damos graças por este momento que passamos juntos aqui. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor já revelou a nós. E aquilo que o Senhor não revelou, certamente porque assim foi a tua vontade. Pai amado, nós queremos pedir por aqueles que ouviram a tua palavra, para que entregue seu coração a Jesus. E creia que o maior milagre que nós precisamos na nossa vida é a nossa salvação e o perdão dos nossos pecados. Porque isso somente Jesus pode fazer. Portanto, Deus, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e com todo o povo de Deus sobre a face da terra espalhado agora e para todos sempre. Amém. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida.